Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 12ª semana do tempo comum, celebrando hoje Santo Irineu, bispo, mártir e doutor da igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, antes de mais nada, gostaria de todo o coração agradecer a cada um de vocês, que por ocasião do 15º ano de ordenação presbiteral meu e do Padre João Paulo, mandaram para nós felicitações, compartilharam conosco esse dia de alegria, de memória, de felicidade, pela qual nós dedicamos nossa vida à igreja, a Deus nosso Senhor. Nós precisamos muito e contamos muito com a oração de cada um de vocês, porque nós tivemos que tomar decisões muito importantes, muito sérias na nossa vida, e se não fosse a oração do povo, se não fosse de modo muito particular minha mãe, eu acredito que a gente não teria condições mínimas de estar nessa caminhada mais. Então, graças à oração do povo, graças à oração incessante, da minha mãe, o apoio dela, graças aos bispos, que a gente conversou, tudo, foi muito tranquilo, foi muito bom. A gente sentiu, os padres da congregação que ajudaram bastante a gente num discernimento, numa decisão que a gente teve que tomar, que dilacerou muito o nosso coração, mas foi infelizmente, foi necessário. Tem hora que a gente tem que tomar decisões na vida da gente, por mais dolorosas que sejam, a gente não pode ficar prorrogando, protocolando. Temos que tomar essa decisão. É dolorosa, sem sombra de dúvidas, mas a gente tem que tomar certas decisões, na vida da gente. E ainda ontem a gente estava no encontro e conversando lá com os bispos, e um deles falou assim com a gente: não, a gente tem que ter bem claro que todos nós estamos a serviço da igreja. A igreja, ela é maior do que a congregação, maior do que a paróquia, maior do que a diocese, maior do que qualquer coisa. Nós todos trabalhamos e servimos a igreja de Cristo, e não outra situação. Então, graças a Deus, nós não tivemos problemas, de essa coisa de abandonar o ministério, essa coisa toda, mas tudo isso foi graças à oração. Eu tenho certeza e muita fé nisso, graças à oração de cada um de vocês, da minha mãe e nossa também, claro. E sou muito grato. Chegamos ao 15º ano, mas foram anos, pelo menos esses últimos, foram anos muito decisivos na vida da gente e que machucou muito o coração nosso, mas graças a Deus conseguimos sobreviver. E estamos aí na luta, trabalhando bastante aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, ajudando naquilo que a gente pode. Graças a Deus, nosso arcebispo é uma pessoa fantástica, é um homem realmente abençoado por Deus. Dom Joaquim, muito amigo nosso,
Dom Júlio, nosso bispo referencial, também temos um carinho muito grande, amicíssimo nosso, bem como também Dom Edson, né, que foi lá para a Diocese Leopoldina, também um bispo muito querido por nós. Então a gente agradece de coração aos nossos bispos que nos acolheram com tanto amor, bem como o nosso padre na época, né, o padre provincial, o padre Genivaldo, que com tanto carinho, com tanta sabedoria, soube direcionar, né, a situação, bem como também o governo na época, o governo geral da congregação. Então nós tivemos que tomar umas decisões. Alguém pode perguntar, que decisões? Nós fizemos o translado, nós fizemos, né, o desligamento da congregação para a Arquidiocese de Belo Horizonte. Então foi uma decisão muito árdua, muito dolorosa, mas infelizmente nós tivemos que tomar essa decisão. Então por isso que eu agradeço de coração. Cada ano que a gente comemora no nosso ministério não é um ano qualquer, não. Para nós é um ano de graça, é um ano de bênçãos de Deus na nossa vida. É por isso que eu agradeço de coração a todos vocês que conosco celebrou esse dia de ontem com muita alegria. Mas muito que bem, muito que bem. Vamos ao Evangelho. Na liturgia de hoje, Jesus fala exatamente isso, né? Tem pessoas que vêm na nossa vida como verdadeiros pastores, como pessoas que são profetas de verdade, e não aqueles que vêm vestidos de ovelhas, mas na verdade são lobos. Por que isso? Profeta é aquele que cuida, que ampara, que anuncia, que denuncia, que proclama as maravilhas do Senhor na vida da gente, na vida dos outros, na vida da comunidade. Que beleza! Isso é ser profeta. Profeta não é aquele que joga contra. Eu não vou falar mal de quem quer que seja, jogando contra o povo, contra aquela situação, de jeito nenhum. Minha função como profeta, como missionário, como alguém que está um sacerdote, né? Aquela pessoa que tem o munus de santificar, jogar as pessoas contra as outras, de jeito nenhum. Eu tenho que fazer um jeito para que todas sejam amigas umas das outras e, principalmente, acima de tudo, amigas de Deus. E não dá para ser amigo de Deus se eu prego a discórdia, se eu prego a briga, a confusão, a malquerência uns com os outros, de jeito nenhum. Então, para ser um profeta de verdade, a gente tem que ser como Jesus. Jesus, em momento nenhum, jogou ninguém contra ninguém. Ele anunciava a verdade. Jesus anunciou a verdade e ele nos deu esse dom, né, esse munus de sermos profetas, que falamos a verdade, que anunciamos a verdade do reino. Por isso que quando o bispo falou, ele disse assim, olha, nós estamos a serviço da igreja. É algo muito maior do que a gente imagina. Então, eu mesmo digo para vocês, vocês que estão aí na pastoral, na missão, na sua paróquia, na sua comunidade, não pensa, não reduza a igreja a esse mundinho pequeno, não. A sua comunidade lá numa vilazinha, a sua paróquia aí numa cidadezinha ou num bairro, não. Pensa que você serve a igreja. Imagina a grandiosidade disso. A sua missão ela é tão bonita, tão grande, tão sublime, que eu acho que vocês não têm noção da beleza que é. Você não serve apenas a Legião de Maria. Você não serve o encontro de casais com Cristo, ao apostolado da oração, ao que quer que seja. Você serve a igreja. E essa de uma grandeza, nossa, fantástica. Ultrapassa, chega até os limites do céu, né? Então a gente não pode pensar mas só que tem isso. Você tem que ser um profeta de verdade. Você não pode ser um profeta de vestido com peles de cordeiro, mas um lobo. Não, um lobo feroz que rouba, engana. Não, de jeito nenhum. Se você é anunciador, se você trabalha na messe, na seara do Senhor, na igreja, então essa missão sua é muito grandiosa, é muito perfeita e não pode ser maculada por situações tais como lobo em pele de cordeiro, de jeito nenhum. Então a gente tem, aí agora é um compromisso seu, aí agora você está de certa forma, se comprometendo com a missão de Jesus, com a missão de Deus, com a missão da igreja. Então se você trai esse compromisso, aí agora é entre você e Deus. Então você vai ter que prestar conta disso também. Então não pode. Então Jesus hoje chama atenção para nós. Cuidado,
cuidado. Se nós queremos ser profetas de verdade, nós precisamos ter claro o que eu anuncio. Eu sou profeta de quê? Eu trabalho em onde? Em quê? Como? Então, é a grandeza da missão. E eu fiquei muito encantado com as palavras do senhor bispo quando ele dizia isso para nós, né? Que nós temos que olhar a igreja como algo muito maior do que a gente pensa. E nossa igreja, ela é riquíssima, riquíssima, porque ela concentra as riquezas, as variedades de pessoas. Não estou desfazendo de outras denominações, mas as outras denominações eles têm um ritmo muito uniforme de seguir. Todo mundo tem que ser daquele jeito. É um ritmo uniformizado. Nós temos a riqueza da multiforme, né? Multiforme, da variedade. Então, na nossa igreja, nós temos gente de tudo quanto é jeito, nós temos pessoas de tudo quanto é situação, e isso é a nossa riqueza. E por isso que a gente não pode brigar, não pode ficar com raiva, não pode nada, porque a nossa riqueza é essa. Nós temos padres conservadores, temos padres progressistas, nós temos gente, povo mais piedoso, nós temos povo mais libertador, então é uma situação bastante diferenciada dentro da nossa dinâmica pastoral e eclesial. Por isso, nós servimos a grandeza, a majestade de Deus numa igreja que é também esse corpo místico de Cristo, no qual Ele é a cabeça. Então, temos uma missão muito bonita e por isso que nós temos que ser bastante fiéis a ela. E tendo bem claro, vocês vão aprender essa missão hoje, essa lição de hoje é essa, né? Vocês têm que ter bem claro na mente, eu sirvo a igreja. Na minha comunidade, na minha paróquia, no meu movimento pastoral, é ali que eu sirvo a igreja, esse grande corpo místico de Cristo, essa grande riqueza que Deus deu para todos nós e que é o povo dele. A igreja é o povo eleito de Deus, como nós cantamos, né? Ó Pai, somos nós o povo eleito. Que beleza! E nós estamos aí, nessa igreja peregrina, trabalhando, nos esforçando para sermos a igreja triunfante. Um dia, todos nós vamos participar, conviver, experimentar as belezas de uma igreja triunfante, no qual todos os santos, os anjos não entram, mas eles também, né? Os santos, Nossa Senhora, já estão participando. Então, todos nós vamos fazer parte desse grande corpo místico de Cristo também. Então, meus irmãos, minhas irmãs, então, que vocês possam ter bem claro isso na mente de vocês, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Hoje, né, nessa quarta-feira, nós estamos no meio da semana, dá tempo ainda a fazer tanta coisa bonita para os irmãos, para os outros. Então não vamos ser mesquinhos, ser medíocres, não. Vamos todo mundo para dar o melhor nosso, para que essa igreja seja cada vez mais um instrumento de Deus na vida das pessoas por meio de você. Você não se esqueça, você serve a igreja. Dentro em breve nós vamos celebrar São Pedro e São Paulo, né? E tem aquele canto bonito, lá na minha região, na minha cidade, o pessoal gosta muito de cantar, né? Eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Então, não se esqueçam disso. E é nessa igreja que nós devemos ser profetas verdadeiros e não profetas lobos vestido em peles de cordeiro que vem para atrapalhar, que vem infeliz daquele que atrapalha os planos de Deus. Seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogar no rio, no mar. Seria muito melhor. Ou então nem ter nascido, né? Então, vamos trabalhar, vamos fazer direitinho. Não vamos no negócio de ser lobo em pele de cordeiro, não. Vamos ser profetas de verdade, profetas que anunciam a beleza, a grandeza, a sublimidade do amor de Deus para com cada um de nós. Um grande abraço para cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e com as graças de Nossa Senhora. Salve Maria!